Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês nesse dia. Eu quero começar essa palavra profetizando sobre a sua vida, que as bênçãos do Senhor vão alcançar você, sua vida, sua família, que o Senhor, Ele vai adiante de vocês, né? Quebrando os ferrolhos de ferros, desfazendo todas as amarras e prisões e cadeados espirituais da vida de cada um de vocês. E hoje Deus ele me trouxe uma palavra para mim trazer aqui nesse dia, que tem muitas mulheres fortes que estão quase desistindo daquilo a qual o Senhor colocou em seu coração. Mas eu quero começar dizendo: não abra mão daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista da sua felicidade. Não desista da sua saúde. Não desista da sua saúde emocional. Não desista da sua saúde mental. Porque quando a gente chega no final, Deus ele sempre transforma em um grande começo. Então, essa mulher Ana, ela chorava e ela estava sempre aos pés do Senhor, mas o que ninguém via era a sua dor. O que a maioria das pessoas via era a esterilidade da Ana. Todo mundo via a sua esterilidade, mas ninguém via a dor que ela carregava no seu coração. E para piorar, ainda tinha mais, né? A sua rival, uma penina, que ficava ali perturbando ela, espezinhando ela, angustiando ela, rodeando ela, querendo saber da vida dela, simplesmente para poder zombar da Ana. Então Deus ele me trouxe aqui para dizer para você nesse dia: foque em mim, foque em Deus, foque na palavra do Senhor. Tire os olhos do mundo, tire os olhos das pessoas, tire os olhos da sua impossibilidade, porque o Senhor Deus, ele é um Deus que ele pode fazer o impossível na nossa vida, e eu sou o impossível. Eu estou aqui porque o Senhor determinou que eu estivesse aqui, porque nem era para mim estar aqui viva, mas foi o Senhor que permitiu com que eu estivesse aqui. Então, eu tirei o meu foco das coisas ruins e coloquei o meu foco no Senhor. E depois que eu fiz isso, a minha vida começou a mudar para o bem. E hoje Deus ele diz para você, através da sua palavra: foque em mim, foque na palavra. E eu quero começar falando que Ana, ela chorava, né, em silêncio, ela chorava em silêncio. Por quê? Porque ninguém via a sua dor, mas Deus via. Todo mundo julgava, humilhava, inferiorava, né? Via a esterilidade dela, via aquilo que ela estava enfrentando, mas dentro dela ela estava vivendo uma guerra silenciosa. E Deus, ele ouve sim o homem e a mulher que estão quebrantados de coração. O Senhor Deus, ele ouve os quebrantados de coração. Então ninguém queria saber, né, de ajudar a Ana, pelo contrário, todo mundo via o exterior, mas o interior, quem via, quem contemplava era Deus. Então todos olhavam para ela a respeito da adversidade que ela passava, mas Deus enxergava, era a dor que ela estava passando. E eu quero dizer que às vezes você tem, né, passado dores, mulher, você mulher tem passado dores, tem passado tristeza. Aos olhos de muito, às vezes você não está fraca, você está forte, mas só o Senhor sabe como se encontra o seu coração, cansado, pesado, triste e principalmente, né, desmotivado, pensando que sobre a sua vida não virá coisas boas, mas eu quero profetizar no dia de hoje, eu quero falar que diante da sua vida virá sim coisas boas, coisas grandes e extraordinárias, a qual virá na palma da sua mão, que é da presença do Senhor. Então, a Ana, ela se encontrava com dor na sua alma, ela se encontrava humilhada, ela já estava esperando há muito tempo, ela já estava orando há muito tempo e ela não estava, sabe? Mas sem saber, na verdade, ela estava sem saber o que fazer. Mas uma coisa que essa palavra falou forte no meu coração é que ela continuava perseverando. E eu quero dizer que quem continua perseverando em Deus tem resposta sim
tem milagre sim. Tem uma nova saída, uma nova porta, um novo começo sim. E foi isso que a Ana determinou sobre a sua vida. Ela não esperava, né? O marido dela ir com ela ao templo. Ela não esperava nada de ninguém. A única coisa que ela esperava era de Deus. Ela ia chorar para o Senhor. E às vezes o que falta na minha e na sua vida é a gente esperar no Senhor, parar de esperar as pessoas e esperar em Deus. Então, o Senhor, ele diz aqui a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 19, diz que o Senhor, ele ouviu o clamor de Ana, ele viu a obediência de Ana aos mandamentos de Deus, ele viu tudo aquilo qual ela estava passando, mas aquilo ali que ela estava passando tinha um propósito diante do Senhor. E você precisa saber que na sua vida tem um propósito de Deus. Para isso está acontecendo. Você sabia que não acontece nada na nossa vida sem um propósito do Senhor? Às vezes Deus ele permite, né, uma separação, um término, o fim, porque Deus ele tem ali uma obra para fazer nos corações humanos. E às vezes a obra do Senhor, ela precisa vir, às vezes, com início de dor, porque quando nós estamos felizes, né? Quando a gente está plenos, cheios né, de tudo desse mundo, nós se esquecemos do Senhor. Mas quando o coração ele está quebrantado, quando há lutas, provações e guerras, aí o homem e a mulher se voltam a Deus. E aí é que Deus ele começa a fazer o verdadeiro milagre em nossa vida, porque o interesse do Senhor, escute bem o que eu vou falar, o interesse do Senhor é ir te alcançar, é curar a sua alma, é te trazer a salvação, porque na palavra de Deus diz o que adianta, né? O homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, a salvação da sua alma. Então Deus ele permite que coisas ruins aconteçam para que essas coisas nos levem para perto de Deus. Você já viu? Tem não é uma palavra, mas é um ditado que diz assim, que é muito difícil, né? Um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico, ele está mais preocupado com as coisas desse mundo do que com as coisas do reino dos céus, de Deus, da presença do Altíssimo. Então é mais fácil um camelo passar, né, no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E é sobre isso que a palavra do Senhor trouxe aqui, né, para que eu compartilhasse com você nesse dia. Então Deus, ele vê a nossa dificuldade, o Senhor tem contemplado aquilo que você tem passado, o seu choro escondido, porque às vezes nós choramos escondido de todo mundo, mas do Senhor a gente não consegue esconder absolutamente nada, nada fique escondido diante do Senhor. Então, o Senhor, ele quer sim, e ele vai te abençoar. O Senhor, ele quer e ele vai te abençoar, mas antes ele vai te ensinar que você precisa amar ele acima de todas as coisas, desejar a presença dele acima de todas as coisas, ter, né, perseverança, porque nessa palavra também fala que Ana, ela perseverou, né? Porque antigamente os homens poderiam, né, se casar com duas mulheres. E o seu marido Eucana, ele tinha, né, mulheres, né? Eu acho que era mais uma mulher sem ser a Ana. E ele tinha filhos com a outra mulher, a Penina. Mas na verdade o coração do marido de Ana, Eucana, era da Ana. E o esposo dela falou para ela: por que você tá assim triste, chorando? Porque você já tem tudo. Mas o que aquela mulher ela queria era um filho, que era o filho da promessa. E às vezes todo mundo olha e vê, às vezes você tem sim, né? Uma boa profissão, você tem uma beleza exterior, né? Você é uma pessoa culta, você sabe falar, você é uma pessoa desenrolada, você é uma mulher guerreira, mas tem algo que está faltando no seu coração e por isso que você tá triste assim ainda. Então, Deus ele colocou uma palavra aqui no meu coração que o Senhor ele abre o caminho para nós, ele abrirá o caminho para você receber aquilo que você precisa, aquilo que você busca, mesmo até que você não saiba o que é, né? Mas
o Senhor, ele vai fazer chegar em suas mãos aquilo que você tanto busca, mas você precisa entender que aquilo que você precisa nem sempre é o que você busca, mas o que você precisa é que o Senhor Deus se torne o primeiro, o centro da sua vida, ele se torne tudo para você, porque na palavra do Senhor também diz que nós tendo Deus como prioridade na nossa vida, as demais coisas, né? Deus, ele acrescenta na nossa vida. Então, nessa palavra, né, o Senhor me trouxe aqui para dizer: faça igual Ana. Escute o que eu estou falando. Faça igual Ana. Não foque, né, nas pessoas, não foque na dor, não foque na loucura, não foque no problema mental, não foque no problema emocional. Foque no Senhor, foque em Deus, porque durante o processo de Ana, o Senhor foi conduzindo ela, porque na maioria das vezes ela estava cercada de pessoas que queriam ver o mal dela. Era essa a verdade. Porque todo mundo via a esterilidade, todo mundo via a humilhação, todo mundo via a espera, mas ninguém via a dor que aquela mulher carregava. Então, na nossa vida, na sua vida, é assim: todos veem aquilo que você é por fora, aquilo que você faz por fora, mas poucos veem aquilo que você é por dentro. Então, nesse processo, Deus, ele vai abrir o caminho para você. O Senhor, ele vai transformar o seu coração, a sua vida, o seu ser, mas é necessário você perseverar, igual Ana. Ana, ela perseverou, diz a palavra de Deus, que ela ia ao templo, ela orava ao Senhor, ela falava com Deus, e um certo dia ela estava ali no templo, e o sacerdote foi falar com ela e falou assim: mulher, por que você está todo dia aqui e você se encontra embriagada? E a Ana falou: meu senhor, né, para o sacerdote, eu não estou embriagada. É que o coração dela estava tão angustiada que ela não conseguia expressar naturalmente, porque ela estava muito angustiada, emocionada, a sua alma, né? E naquele mesmo dia, o sacerdote abençoou aquela mulher e ela não sabia, mas foi naquele dia qual ela perseverou naquela busca que ela estava, né, buscando encontrar, que foi que ela recebeu a benção dela. Então, essa palavra que Deus, ele me trouxe aqui, ó, que não existe bênção sem perseverança. Não existe, né, resposta de oração se você não orar. E hoje em dia é tão difícil a gente ver alguém orando, a gente ver alguém lendo a Bíblia, porque o dia ele começa muito rápido. Às vezes a gente levanta, começa a tomar o café, já sai correndo, engolindo o café, tranca, vê se não esqueceu nada. Geralmente a gente esquece, porque tá muito corrida, acelerado, né? Depois que ligaram aquele acelerador de partículas lá que os cientistas, né, começou a mexer nas coisas, né, modificar tudo acelerou, mas você precisa entender que aquilo que você precisa, você não vai achar se você sair correndo. Você precisa acordar um pouco cedo, tirar uma hora para falar com o Senhor, perseverar, ser uma pessoa obediente, diligente. É isso que eu tenho aprendido na minha vida. Às vezes, quando eu olho para uma mulher, às vezes, quando eu olho para uma pessoa, eu não olho o exterior dela, mas eu aprendi a olhar o interior. Eu contemplo aquilo que ninguém contempla, sabe? Eu olho assim na pessoa e o Espírito Santo de Deus já faz um raio-x e já me fala que às vezes a pessoa está passando por luta, por aflição, mas às vezes a quem está ao redor não consegue enxergar porque não tem a visão espiritual aberta. Então eu quero dizer para você que o Senhor, ele tem te visto, o Senhor, ele está te acompanhando, o Senhor tem sentido as suas dores e o Senhor é ele que vai fazer você alcançar aquilo que você tanto procura. Às vezes a paz de espírito, a tranquilidade na sua alma e principalmente a força e a coragem que você precisa para não desistir, porque nessa palavra o Senhor já me trouxe falando que há mulheres fortes aqui, né? Mas essas mulheres já estão quase desistindo. E tem outras que já desistiram. Desistiram de arrumar um relacionamento novo. Desistiram de cuidar da saúde. Desistiram dos seus sonhos. Desistiram de tentar. Desistiram de estudar.
desistiram de tudo, por quê? Porque não tem ninguém que olhe, não tem ninguém que incentive. Mas através dessa palavra eu venho te dizer, não espere ninguém que faça, porque você precisa focar no Senhor, porque virá dele a sua força. O Senhor sempre preparará ajuda física para você, mas a sua ajuda principal precisa ser o Senhor, a força dele, a palavra dele, e principalmente a sua fé precisa estar no Senhor. Então, Deus ele traz aqui através dessa palavra aqui, a obediência aos mandamentos do Senhor. Obediência, por mais que você esteja cansado, ore, converse com Deus, deixe o celular um pouco de lado, vá conversar com o Senhor, vá chorar com Deus, faça um caderninho de anotação, vá estudando a palavra, anotando. Quando o Senhor falar com você, você tá com a Bíblia, tá com um caderninho, vá anotando, porque o Senhor ele vai falar com você novamente através da sua palavra. Às vezes aquilo que você anotou, quantas vezes eu já peguei caderno aqui, que o Senhor falou comigo, o Senhor começou a repetir novamente na minha vida a palavra que eu precisava escutar. Então, da mesma maneira que Ana, ela passou anos orando, pedindo ao Senhor o seu milagre nos filhos, eu quero dizer para você que o Senhor é o mesmo do tempo de Ana. De 2000 anos atrás, o Senhor é o mesmo. E o Senhor, ele pode colocar nas suas mãos aquilo que você precisa, mas você precisa fazer do Senhor o seu Deus. Ele precisa estar no centro da vontade da sua vida, porque depois as demais coisas o Senhor, ele trará nas suas mãos e você não ficará mais envergonhada, você não ficará mais confundida, você não ficará mais exausta quando você começar a fazer isso que eu tô falando. Levante mais cedo, né? Converse com o Senhor, leia uma palavra, anote no caderninho, esteja atento àquilo que o Senhor ele vai estar te falando, porque o Senhor ele fala através dos números. Teve uma vez que o Senhor falou comigo através dos números. Apareceu o número repetido para mim e eu fiquei assim espantada, né? O início 0011, como se fosse um início. Então o Senhor ele fala através dos números, o Senhor fala através da televisão, o Senhor está falando agora através dessa palavra, através de mim. Então ouça aquilo que Deus ele está falando sobre a sua vida, porque o Senhor ele pode fazer qualquer coisa, até aquilo que você acha impossível, o Senhor ela é capaz de fazer, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra e por favor, deixe o seu comentário para poder fortalecer o meu canal, porque eu estou aqui sendo um instrumento do Senhor para a sua vida, tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus e que essa palavra venha servir para as mulheres e também para homens, né? Porque o Senhor, ele é Pai de todos nós, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei aqui também. Que Deus te abençoe.